Quando o Felipe Luiz fala que ele tá atrás de um centroavante que saiba pressionar, ele não tá atrás de um cara que tenha muitos desarmes, interceptações, roubadas de bola, ele tá atrás de um cara que faça isso daqui que o Tati Castellanos vai fazer nesses lances. Primeiro, muita qualidade pra brigar na disputa aérea do lance, seja uma bola vencida ou uma bola em disputa, como é o caso dessa daqui, recupera a bola, só que não recupera com pleno domínio, e aí percebam o ímpeto do jogador continuar pressionando. Eu inclusive vi do Tati Castellanos muito mais qualidade nessa contrapressão do que propriamente naquele primeiro momento de pressão com a bola, que vai lá incomodar o goleiro, incomodar com os zagueiros, por mais que também mostre isso. Aqui ele vai recuperar, mostrar a intensidade já próximo da área e entrega a bola, uma oportunidade de finalização para Lazio, enquanto ele mesmo ataca o espaço para quem sabe receber ou arrastar o marcador, como vai gerar uma oportunidade aqui para finalização do camisa 9. Aqui já é um outro tipo de situação, saída de bola do Ajax no lance da Europa League, bola recuada para o goleiro e ele muito rápido chega. Percebam, aqui ele não soma corte, não soma interceptação, não soma desarme, mas é extremamente útil incomodando essa saída de bola do Ajax. Mais um lance para frente para ajudar a confirmar. Vai pressionar primeiro o zagueiro, e aqui tem um ponto interessante, ajuda a dividir o campo, num primeiro momento não consegue, e ele depois vai pressionar o goleiro fazendo essa trajetória. Por quê? Com essa trajetória ele consegue induzir para onde ele quer que o adversário saia jogando, pelo lado direito. Com isso o goleiro não consegue virar para o outro zagueiro, e daquele outro lado basicamente está todo mundo pressionado. Vai ser extremamente útil na pressão, sem nem roubar uma bola. Aqui, pressiona, pronto, todo mundo encaixado, linha de passe tirada, vai incomodar a saída de bola do Ajax, e aqui assim ele recupera a posse, muito com a ajuda dos companheiros, mas talvez o principal movimento dele tenha sido naquela primeira pressão no goleiro. Mais uma vez, aqui no jogo contra o Napoli, vai fazer a pressão, mapeia para um lado para ver se os companheiros estão vindo, mapeia para o outro para entender qual lado que ele quer induzir que o adversário saia jogando, vai incomodar, e aqui não recupera a bola diretamente, mas força o goleiro do Napoli ao erro a soltar essa bola direto para a linha lateral. Deu para entender? Foi-se o tempo em que o atacante só marcar gols já era o suficiente. O jogo é cada vez mais disputado, e para o atacante marcar gols, ele precisa ter chances. Para ele ter chances, o time dele precisa ter mais vezes a bola. E para o time dele ter mais vezes a bola, ele também tem que ser ativo defensivamente. Entendeu onde eu quero chegar? Essa é a principal crítica do Felipe Luiz quanto à baixa intensidade do Pedro nos treinamentos. E quanto a esses detalhes, o João detalhou muito bem todo esse processo do porquê o melhor 9 das Américas se colocou na situação que ele se colocou. Mas esse vídeo você só vai ver quando esse daqui acabar, mas não preocupa que eu vou deixar ele linkado aqui no finalzinho. Esse vídeo aqui é sobre o nome que a diretoria do Flamengo foi atrás para ser esse cara, Tati Castellanos. E olha que interessante, quando a gente olha os números do argentino comparado ao do Pedro, tem uma curiosidade. Defensivamente, o Pedro tá até mais bem posicionado no percentil do que ele. Mas a gente tem que ter em mente que é difícil mensurar. Eu, pelo menos, busquei e não consegui encontrar um indicador que me mostrasse o número de vezes que o atacante subiu para tentar incomodar o marcador. Até porque isso daí pode virar uma recuperação de posse, como também não é garantia de sucesso. Olha aqui que interessante essa comparação dos dois jogadores. Aqui ele vai analisar o percentil para diversos indicadores que eu escolhi. O que é o percentil? É como esse jogador tá posicionado, como que ele tá ranqueado em comparação com outros jogadores. Por exemplo, quando a gente olha aqui pro indicador de percentual de duelos aéreos vencidos, o Tati Castellanos é bem melhor do que o Pedro nessa característica, o que até surpreende, né? Surpreende porque a gente fala do Castellanos como um atacante de 1,78, quando o Pedro de 1,85, e ainda assim o argentino consegue ter um aproveitamento melhor. Para passes completos, passes-chave, corridas progressivas, passes pro terço final, bolas recuperadas e desarmes no campo de ataque, o argentino também sai na frente do brasileiro. É como se fosse aquele gráfico do Winning Eleven lá de trás, mostrando onde o jogador se posiciona melhor, só que aqui baseado nos números dos últimos 365 dias. Agora um ponto curioso, por mais que o Castellanos tenha um total de chutes maior do que o Pedro, bateu uma média de mais ou menos 3,5 por jogo na última temporada, o Pedro consegue ter um acerto melhor nas finalizações. Melhor não, muito melhor, como indica ali o shots on target, o percentual deles. E naturalmente também vai refletir na participação geral de gols do Pedro contra o Castellanos. Agora um número que me surpreendeu é aquele GCA e o SCA ali embaixo. O que significa? O GCA são gols gerados a partir de ações defensivas, como está sinalizado ali, e o SCA, finalizações geradas a partir de ações defensivas. Ou seja, eu gerei uma ação defensiva, uma pressão, um desarme, uma interceptação, e a partir disso, isso virou um gol, uma finalização, minha ou de outro jogador. E o que me surpreende aqui é que o Pedro tá na frente do Tati Castellanos, assim como se você soma desarmes com interceptações, o brasileiro também vence. O que mostra que os números ajudam a gente a ter uma referência de quem é o jogador, mas que para entender de fato a gente precisa assistir lances dele. Então não acredita, se alguém te trouxer uma análise só baseada em números, no mínimo esse cara tem que ter antes assistido o jogador desempenhar, beleza? E quando a gente assiste um pouquinho do Castellanos, a gente vê isso daqui, um repertório extremamente alto de finalizações. Um jogador que bate bem de direita, bate
bem de esquerda, excelente no jogo aéreo, como eu já te apresentei, e muitas vezes a bola vindo pelo alto também vai procurar a finalização com o pé. Esse gol aqui contra o Genoa é uma obra de arte, né? Recebe de primeira atrás do lateral para conseguir marcar uma jogada praticamente letal para o adversário. Outro lance interessante aqui pela Europa League contra o Bodo Glimt, pressionado dentro da pequena área, vai encontrar uma finalização de letra para desarmar a defesa adversária, que inclusive estava na frente no agregado no placar. Mais um lance contra o mesmo Bodo pela Europa League. Tá marcado e ele vai se desmarcar com um corte para trás. Ao invés de atacar a profundidade, ele vai na direção da bola e saindo do marcador. Ele não consegue acertar em cheio essa bola, mas é uma bola extremamente difícil que vem atrás do corpo. Ele consegue encontrar a finalização, que não vai levar tanto perigo assim, mas que ajuda a mostrar o repertório. Mais um lance aqui contra o Monza, essa partida inclusive no campeonato italiano, ele amassou, ele faz o gesto para atacar a profundidade e gerar uma oportunidade para o companheiro, ou ele receber um pouco na frente e ele vai receber o rebote. E olha aqui o repertório, a criatividade para conseguir encontrar essa bola. A bola chega baixa, ele levanta e encontra um voleio onde não existia possibilidade para levar perigo contra o goleiro do Monza. Mesma partida, mesmo jogo contra o Monza, esse desmarque de ruptura, saindo do adversário, saindo do marcador para receber no meio de o quê? 5 jogadores, basicamente, de toda a linha defensiva do Monza, e vai só virando o pé com pouco espaço encontrar uma finalização no canto do gol para marcar um dos gols que ele deixou nessa partida. Aqui já é um jogo contra a Real Sociedad, mais uma vez atacando espaço, então deu para entender que além de ter muito repertório de finalização, o Tati Castellanos não é um centroavante parado, não é um jogador como o Pedro, não querendo dizer, mas ele não é um pivô para jogar tantas vezes de costa dentro da área. Ele é um jogador que dentro da área faz muito facão, faz esse ataque curto, vai encontrar espaço, muitas vezes entra a marcação para receber um pouquinho desmarcado e finalizar. É o que ele vai fazer aqui contra a Real Sociedad, muito bem de cabeça, como eu já destaquei, para deixar o dele dentro das redes. Tô te dando uma análise bem completa do que você pode esperar do Tati Castellanos, então eu tenho o direito de pedir um pouquinho também. Faz o seguinte, ativa o sininho de notificações aqui embaixo. Isso hoje pra gente é até mais importante do que você deixar o like. Mas claro, se você deixar o like também não atrapalha a gente nem um pouquinho. Mas bora voltar a falar do Castellanos. E aí, depois de assistir um pouco dele em campo, e eu posso te dizer que eu assisti uns 5, 6 jogos do Castellanos, vendo as ações dele diretamente, como ele impacta o jogo, a gente tem que olhar um pouquinho pros números também pra pegar uma ação macro de jogos que a gente não assistiu. E aqui eu peguei alguns números dele contra o Monza, partida que ele destrói, 1 gol e 2 assistências. E olha que interessante quando a gente olha aqui na direita o mapa de toques e passes recebidos. O Castellanos, ele não é um cara que se limita a só receber dentro da área. Não é só um centroavante pivô, como também não é só esse atacante que rompe nas costas da defesa. Muitas vezes vai baixar de costas, mas mais distante da área, para ser um segundo homem, para desafogar, para sustentar a pressão, e muitas vezes no jogo aéreo é extremamente útil também. Esse mapa do meio é o mapa de ações defensivas dele, e o que é interessante, né? Muitas vezes o movimento de pressão não é registrado aqui, porque não é desarme, não é bola recuperada, não é interceptação, não é corte, não é passe bloqueado, muitas vezes é induzindo o adversário ao erro, induzindo a um passe errado. E na esquerda aqui as ações ofensivas dele. Muitos passes para frente, os passes progressivos pro último terço, vindo lá do meio de campo. Não vou te dizer que ele é um meia criativo, para mim ele é mais um ponta que consegue pisar na área em diagonal, ou um segundo atacante, ou CS9, como foi na maior parte do tempo pela Lazio, mas é um jogador que sai muito da área, principalmente quando tá duplando com outro centroavante. Então, num caso futuro do Pedro ficar no Flamengo, o Castellanos seria uma boa dupla para ele. Nesse outro mapa aqui, no jogo contra o Torino, um jogo que a Lazio perde, inclusive mais uma vez o mapa de toques e passes recebidos, bem distante da área também, algumas até no próprio campo, vai ter toques na bola e passes recebidos por ali, com envolvimento também dentro da área. Isso a gente vai ver refletindo também no mapa de ações ofensivas. E pra gente ganhar dimensão sobre quem é o Castellanos, se liga nesses números aqui. Quando a gente pega a carreira dele, a gente vê um jogador que disputou 288 jogos, 98 gols marcados, 41 assistências. O que quando a gente junta tudo, dá 0,48 participações em gols por jogo. Uma a cada 2 jogos, um número altíssimo. E aí quando a gente recorta um pouquinho mais curto, só a temporada 24-25, isso daqui me chamou muita atenção. Média de 3,7 finalizações por jogo, o que vai refletir também naquele repertório que eu levantei. Muitas vezes situações que não se esperava uma finalização, ou de finalização constrangida, finalização difícil, ele ainda assim consegue concluir as jogadas. E com média de 1,4 finalizações certas por jogo, o que vai contribuir também para o número alto de gols, né? Na temporada passada foram 14 gols marcados, 5 assistências em 48 jogos disputados, o que vai dar 19 participações em gols em 40 jogos, o que mantém essa média da carreira dele. Agora, se tem um ponto de melhoria, de fato, é esse acerto das finalizações, principalmente porque o comparativo direto vai ser com o Pedro. Agora, expandindo um pouco essa comparação, saindo só do concorrente direto dele no Flamengo, quando a gente olha para a característica de jogo, essa característica de baixar de costas, de romper nas costas da defesa, de ser um jogador inquieto, um jogador rápido, me lembrou um outro jogador aqui do futebol brasileiro. E aí eu tive que trazer uma tela comparando também Tati
Castellanos, Pedro e Yuri Alberto. Toda essa inquietude e velocidade me lembrou muito o atacante do Corinthians. O outro bom comparativo seria do atacante do Cruzeiro, Caio Jorge, que poderiam ser duas opções, inclusive, caso o Flamengo queira procurar alternativas ao Pedro com essa característica de pressionar e de também entregar velocidade, caso queiram procurar também no mercado brasileiro. Para colocar em perspectiva, eu coloquei também aqui o Dusan Vlahovic, que é um jogador que o próprio José Boto, diretor de futebol do Flamengo, admitiu ser um sonho de consumo dele de levar para o clube rubro-negro. Quando a gente compara os números, eu tomei um certo cuidado. Eu peguei a temporada 24-25 do Castellanos e do Vlahovic, e eu peguei a temporada 24 para pegar uma temporada completa que o Pedro também acabou jogando maior minutagem, para comparar todos esses jogadores. E olha que interessante, vai ter a estrelinha ali do lado quem foi o principal jogador naquele quesito. O Yuri Alberto, por exemplo, foi o jogador com maior minutagem entre esses quatro, pegando esse mesmo recorte dos jogadores. Em compensação, o Castellanos se destacou em média de finalizações, como eu já tinha levantado para você, em número de bolas perdidas, foi o que menos perdeu bolas, talvez até por esse repertório de conclusão de jogadas, em passes progressivos, um jogador que sai muito da área, mas me chama a atenção como que o Pedro é o segundo colocado e não o Yuri, nem o Vlahovic. E aqui, obviamente, a gente tem que tentar colocar uma régua, porque talvez seja mais fácil do Pedro ter esses números no futebol brasileiro do que do Castellanos ter no futebol italiano, mas o interessante é que o argentino e o sérvio jogam na mesma liga, então um ponto importante pra gente colocar em perspectiva. E em duelos aéreos, o Castellanos é disparado o melhor. Segundo, fica só o Vlahovic. O Pedro, por outro lado, se destaca em gols esperados, gols marcados, assistências esperadas, assistências concretizadas, percentual de acerto nas finalizações, esse é o ponto de melhoria do Castellanos talvez, bolas recuperadas no campo oponente, o que também eu coloco aquele asterisco, talvez não seja essa a métrica que o Felipe Luiz esteja procurando, seja uma métrica que o GPS vai trazer melhor para ele, número de passes-chave e duelos defensivos vencidos também. Coloca até uma dúvida na gente, né? Será que o Pedro saudável, o Pedro disposto, não é o cara que consegue também entregar essas características, caso ele mesmo queira mostrar isso dentro do clube? Agora, um outro ponto pra gente finalizar aqui os números que me chama a atenção é o aproveitamento do Yuri Alberto quanto a gols esperados e gols concretizados. 19 gols esperados mais ou menos e 26 marcados, um número altíssimo em discrepância quanto a isso. Em conclusão, eu vejo no Castellanos um jogador bastante completo, um centroavante que consegue jogar de costas, que tem um excelente jogo aéreo, e aqui pra mim é a principal marca do jogo dele, tem qualidade pra fazer o facão, em especial no espaço mais curto. Eu não vi ele conduzir a bola por longos momentos, por mais que essa fosse a minha impressão quando eu tinha visto ele lá no New York City, quando ele tava na MLS. Mas é um jogador muito diverso, repertório pra concluir, bom jogo aéreo, joga bem de costas, joga bem dentro da área, joga bem longe da área, e que pela idade, com 26 anos, é um jogador que ainda pode se aperfeiçoar em outros pontos. Quanto à pressão, vi bastante de tudo, assim, qualidade pra pressionar a saída de bola, mas principalmente na contrapressão. Perdeu, foca em recuperar o mais rápido possível, e com um time bem coordenado, como é hoje o Flamengo do Felipe Luiz, eu vejo que se encaixaria muito bem. Qual que é a minha grande dúvida quanto a isso? O valor de mercado. Um jogador que foi muito bem na última temporada, 19 participações em gols em 40 jogos, 14 gols marcados e 5 assistências, que a Lazio mostrou que não quer abrir mão dele e que naturalmente custaria um valor muito alto. Fala-se no mercado de a partir de 25 bilhões de euros. Um valor extremamente alto para o futebol brasileiro. O salário eu não sei os detalhes, mas que eu ainda acho que a Lazio faria jogo duro. Então a gente pode esperar talvez que uma proposta de 30 milhões de euros seria o necessário para tirar ele do clube italiano.